Olá, boa. Boa noite, pessoal. Good evening, ladies and gentlemen. Bem-vindos à terceira aula, né? Bem-vindos todos aí, bem-vindo, Joelma, bem-vindo, Janice, Ítalo, bem-vindos todos vocês. Bom, obrigado, muito obrigado, eu agradeço muito pelo tempo de vocês, pela atitude de vocês, tá? Tempo, vocês têm estado aqui durante esses dias assistindo esses vídeos, aprendendo bastante. E atitude? Atitude de ir a esse horário, vir aqui assistir ao vivo, participar para melhorar o seu inglês, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre tempo antes de mais nada, né? Comecei já falando sobre tempo. Tempo é muito importante. Quando você está estudando inglês, o seu tempo é valioso. E daí, quando você fala em tempo, muitas pessoas passam 5 anos, 6 anos estudando inglês e não conseguindo ser fluente. E isso daí se torna um problema, porque isso daí é uma perda de tempo, né? E isso acontece muito quando você está naquelas escolas normais. Você fica estudando, estudando, estudando durante anos, você chega lá no final e você ainda não está fluente. E assim, também, o tempo do seu professor. O tempo do seu professor para ensinar as estratégias que eu uso aqui, ele também não consegue conciliar. Ou ele ensina uma coisa, ou ele ensina outra. Então, você tendo a atitude de procurar um curso que mude essa parte e te ajude a formar, te deixar fluente muito mais e também economizar seu tempo, é muito importante. Outra coisa, tempo. Quando a gente fala em tempo, esse curso vocês viram que eu mostrei nem 1% até agora do que eu ensinei aqui, né? O curso completo, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ter uma organização desse curso, que foi aquela aula de ontem, que nós falamos dos 4 passos. E ela tem que estar organizada para quê? Para que você economize tempo também. E para economizar mais tempo ainda, você precisa fazer exercícios de fixação para aquele tipo de exercício. Desta forma, você economiza tempo. Então, alguns alunos vão falar assim, mas eu posso procurar tudo isso na internet. Pode, mas e aí? Ele vai estar organizado? Ele vai ter os exercícios de fixação que você precisa exatamente para isso? Você vai ter tempo de procurar? E você vai gastar tempo procurando em vez de estar estudando? Então, tempo é uma coisa muito importante. E atitude? Atitude também é muito importante. Quando a gente fala de atitude, é mudar a atitude. Ontem eu falei sobre as crenças limitantes, tá? Aquilo ali, você quebrando aquelas crenças, você já vai ter uma nova atitude. Você vai ter uma nova atitude de como você vai aprender inglês de uma nova forma, tá? Você também vai ter uma nova atitude em relação a como falar inglês ou como aprender inglês. Essa nova atitude vai gerar com você uma coisa muito boa, é uma nova fluência, uma forma mais rápida de chegar à fluência. Outra atitude é descobrir que a pronúncia do inglês não é aqui como no português. A português é aqui e do inglês é aqui. Ou seja, exercitar esses músculos aqui, ter a atitude de prestar atenção como eles funcionam, para quê? Para você poder pronunciar da forma correta e chegar aí, então, ao mais próximo da persona. Ou seja, aquela característica, aquele som mais americanizado que vai fazer com que você fique mais fluente, você vai soar mais fluente. E as pessoas vão ter prazer e tempo, elas vão dedicar tempo para você. Então, parabéns pela sua atitude e pelo seu tempo aqui, tá? Então, vamos começar aqui. E hoje eu quero fazer uma pergunta básica aqui. Só um minutinho. Né? Só um minuto. Bom, bem-vindos à terceira aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como os linking words melhoram o seu listening como mágica. Então, hoje vocês vão ver uma aula somente disso. Também, o artifício que falta para você entender qualquer nativo. Hoje eu vou apresentar para você o que a gente vai ajudar para apresentar os nativos aí. Como você entender melhor os nativos e conseguir conversar melhor com os nativos, tá? Então, essa daí vai ser a primeira parte da aula. Antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta. What is the difference here? Você tem
student que é advanced with bad pronunciation. E one intermediate student with good pronunciation. E aí? Qual a diferença entre os dois? Bom, quem se dá melhor numa entrevista? Quem vai sair melhor? Janice, a número 2 da internet. Perfeito. Hoje eu vou trazer a Joelma aqui, já só um minutinho, terminando a explicação. Aqui eu já vou. E daí, então, você tem um intermediate student. Um intermediate student que com good pronunciation, ele vai chegar, ele vai conseguir se expressar melhor. Ele vai mostrar que durante numa entrevista ou durante uma reunião, ele vai conseguir falar muito melhor com as pessoas. Então, isso vai trazer uma característica muito boa. Já o outro Advanced and Bad Pronunciation, ele pode escrever muito bem. Ele tem um vocabulário maravilhoso. Ele tem uma gramática maravilhosa. Esse fui eu, só para contar a vocês, quando eu fui para Londres. Esse fui eu. Entendeu? E eu preferia 1000 vezes ter me tornado intermediate com good pronunciation, que acontece muito aqui nos Estados Unidos. Tem muita pessoa, muitos alunos que estão no intermediário e tem uma boa pronúncia, só que o vocabulário é fraco, a gramática é fraca. Mas devido a isso, eles terem essa pronúncia, eles conseguem muito bem se comunicar em English com os nativos, tá? E hoje eu vou trazer uma aluna que ela começou comigo, ela era intermediate, hoje ela é upper, então eu vou chamar ela aqui. A Joelma mora aqui nos Estados Unidos também. Vou chamar ela aqui, só um minutinho. E ela mora aqui nos Estados Unidos, ela trabalha aqui nos Estados Unidos e ela vai contar um pouquinho da sua história, como ela me conheceu e como o Listen Better, Speak Better transformou a vida dela. Tá? Então, deixa... Cadê o vídeo dela? Tá ali. Deixa eu tirar o som dela. Hi, can you hear me? Yeah, I can hear you. Welcome, Jo. Tudo bem? Hello, guys. How are you? Nice to meet you. Good evening. Hi, teacher. Hello, love. Good. Primeiramente, muito obrigado. Então, Antes de mais nada, muito obrigado aí por participar. Né? A Joelma ontem ela estava falando comigo, ela tá aqui assistindo as aulas de novo para ver como que está sendo. E agora ela vai conflitar. Então eu vou fazer algumas perguntas para ela. Jo, primeiramente, se apresente e fale um pouquinho de você. Certo. Eu sou Joelma, eu sou de Salvador, Bahia, no Brasil. Estou morando aqui há 3 anos, vai completar 3 anos agora em setembro. E mais ou menos, minha experiência com o Listen Better foi mais ou menos o que aconteceu contigo no início. Eu vim para cá, já tinha vindo para cá 3 vezes antes, já tinha feito todos os cursos que vocês imaginarem. Em Salvador tem o EC, Wizard, CCA, Skill, e achava que ia chegar aqui arrasando, né? Falando, né? Quando eu cheguei no aeroporto, já tomei um baque, não entendi nada que o gringo falou. Cheguei no Uber, eu ia ficar em Brickell, falava Brickell, hoje eu já falo Brickell. E aí esqueci minha mochila no Uber do cara e não conseguia falar, e fui para casa do meu amigo brasileiro, que já morava aqui há 3 anos, e ele a mesma coisa. Estudava escola e tal. Eu disse, gente, o que é que está acontecendo? Eu saí do Brasil no level 5 do CCAA e achava que ia falar tudo. Mas era exatamente isso que você passa no curso aí, que eu tenho para passar para vocês minha experiência. Primeiro, o que o Titia sempre me falou do início. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha 40 anos, 41, fiz 44 agora. E todo mundo falava, não vai pegar, não vai aprender, não vai isso, não é aquilo. É determinação, estudar, fazer a rotina. E o Listen Better, Speak Better entrou na minha vida no início da pandemia, mais ou menos março, quando eu estudava na escola de inglês aqui, fazia o inglês daqui, que era o ISOL, que é um inglês como second language, inglês como segunda língua, e tinha todo o projeto deles voltado para o imigrante que está aqui, quer morar aqui e falar inglês. Então, tinha gramática, tinha muito vocabulário, muitas palavras, só que não tinha essa parte de pronúncia, e tinha muito hispano na minha sala. Então, assim, eu aprendi mais o espanhol do que o inglês. Então, o portunhol, como o Chicha fala. Então, quando de repente me apareceu essa bênção divina no grupo de brasileiros que eu estava, que na época acho que eu trabalhava no hotel,
E aí apareceu com esse milagre, porque a primeira coisa que vocês vão olhar, eu falei, gente, quer que esse cara em 4 dias está dizendo que eu aprendi errado, que eu falo errado? Sim, ele está certo. A gente fala errado, a gente pronuncia errada. E quando vem o Listen Better, Speak Better, uma plataforma em 60 dias, é o mestre dos magos, tal. Não, ele não é o mestre dos magos, ele é André Rosa e ele está certo. Então, comecei a plataforma e foi, assim, fantástico. O principal, a pronúncia do ED, que a gente é muito forte, principalmente eu, que sou nordestina, sou de Salvador, então o di, até hoje o I, o ED, a pronúncia do CH, o link words, que eu não entendia nada que eles falavam, eu tinha medo, eu não atendia ligação no telefone, eu não viajava, eu não ia para o aeroporto. E hoje tem praticamente 1 ano, que além desse curso eu faço outros cursos com ele, mas o principal que mudou minha vida foi esse, Listen Better, Speak Better, porque hoje eu consigo falar o telefone, acabei de mudar, eu estou indo para São Francisco terça-feira, deu um problema no meu voo, eu tive que mudar o voo e acabei de falar ao telefone tranquilamente, entendi tudo, respondi, mudei. Mês passado fui para Vegas, mudei quarto de hotel, resolvi, telefonei, aeroporto também, fiz check-in e tinha a maior dificuldade do mundo, porque eu não conseguia entender o que eles falavam. Era o que o André falava, can you repeat, please? Can you repeat, please? E é isso. A plataforma é maravilhosa. Deixa eu perguntar um negocinho. Qual foi de todas as áreas aí, tanto do pronúncia dos vocais, das consoantes, do linking word, qual foi delas que você mais gostou, mais te impressionou? É um conjunto. Eu acho que o brasileiro principal é a pronúncia, né, do CH e do ED, até do T, do TH, do thank you, que a gente aprende lá, quando chega aqui é completamente diferente. As Lincoln Words, que a gente fala, o gringo não tem educação, o gringo fala muito rápido, eles falam, não, é que nem a gente, só que a Lincoln Words é o que você ensina nas aulas, de você linkar. What are you doing? Eles falam, we're doing. What are you doing? Ninguém vai falar assim, que nem os professores de inglês dão as aulas, que nem a gente aprende nas escolas do Brasil, que nem a gente aprende nesses vídeos do YouTube. É interessante, mas não é igual. A entonação, o stress, o interesting, o curious, furious, muda completamente a sua vida. Você não chegou lá ainda, mas eu acho que hoje ou amanhã você vai mostrar para ele as contractions. Eu não tinha ideia do que era contraction na minha vida. Could you have, please? Quando eles falam couldn't. Quando você começa a passar dessa fase, que já é no meio do curso, você começa a se comunicar e você começa a entender. Como você falou ontem, né? Praticamente casada. Sim, eu não conseguia comunicar com meu namorado que não fosse pelo Google Tradutor, porque ele fala o inglês daqui. Então, ele falava e eu não entendia. Hoje, brigávamos por misunderstanding, a gente não conseguia se comunicar. E mudou completamente a minha vida em relação a isso. A entonação, o touch groups, a música que você fala, a entonação de você falar, de você conversar, de você perguntar. Às vezes você pergunta e não dá a entonação da pergunta. Eles não entendem, eles ficam olhando para você assim, aí você se sente um extraterrestre, um 0 à esquerda. Perfeito. E é isso. Uma pergunta. Qual foi a última coisa, quando você estava em Las Vegas, qual foi a última dica que eu dei para você melhorar a sua pronúncia? Quase que me acabou, né? Eu estava lá, fizemos uma aula, né, do outro curso privado que nós temos, e aí ele falou que eu estava muito bem, eu já estou no upper, me comunico, falo, escrevo, leio, a dica do áudio do listening é fantástico, gente, os exercícios do shadowing, ler, escutar e repetir, você consegue se autocorrigir, você consegue perceber e falar corretamente. E ele falou uma coisa muito interessante, que agora eu preciso criar o meu caráter, o meu personagem americano, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Fizemos a aula à noite, no outro dia eu estava lá na piscina em Vegas, todo mundo curtindo e tal, e eu parei para pensar, gente, como assim? Eu já estou aqui, já estou falando, eu posso melhorar? Sim, posso melhorar. Aí ele foi que eu mandei um áudio para ele da piscina lá e tal, e falei, o que é que eu posso melhorar? O que é que tem que fazer? Aí foi o que você me disse. Veio uma figura, né, uma personalidade que fala o inglês americano, que eu moro aqui, eu preciso do inglês americano, que eu consiga que eu me identifique, eu consiga seguir e copiar e entonar. Eu escolhi a Jennifer Aniston, que eu adoro, do Friends, e eu já me vejo falando, entonando, me expressando. E desde lá para cá, que eu já não estou como eu deveria por causa do trabalho, porque eu já consigo trabalhar aqui, eu trabalho numa home care, que eu só falo com americano, a dona é brasileira, mas eu não falo mais português, e quando eu ia para lá no início ajudar ela 2 dias na semana, ela tinha ficado do meu lado, porque eu não conseguia atender, dar o material para as enfermeiras, para os médicos, separar material para os pacientes, e hoje eu fico sozinha no setor.
por causa do inglês, que eu consigo entender. Eu consigo entender o que eles falam rápido quando chega. Separa material, faz isso, ficha aquilo. Graças ao Listen Better, Speak Better. Vocês podem pensar assim, é um curso, uma plataforma que vai estar lá sozinha. Você nunca vai estar sozinho. Primeiro, você tem um professor fantástico, que te atende de domingo a domingo, a hora que precisar, não é de imediato, lógico, que ele tem vida, ele tem outras coisas para fazer, mas ele nunca deixou sem resposta. Você grava o áudio, manda, ele dá o WhatsApp dele. E hoje, além de professor, é meu amigo. Então, e outra coisa muito importante que eu tive assim, que eu saí flutuando. Eu tive na entrevista da imigração e o agente imigratório, o officer, virou para mim e falou, eu disse, I'm sorry about my English, eu não falo tão bem, eu estou tentando. Ele disse, não, tem gente que chega aqui, é só yes ou no, você só tem 2 anos aqui, quando eu fiz foi no início do ano, você só tem 2 anos aqui, você fala muito bem, você consegue expressar muito bem, você não fala só presente e passado, como a gente fala no Brasil, como índio, que hoje eu já tenho, né? Presente, passado, perfect, graças ao André Teacher. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Aproveitem essa oportunidade, que são 4 aulas fantásticas. O curso é maravilhoso. Vocês têm esse curso na plataforma durante um bom tempo. Vocês podem praticar, exercitar e tal. Olha o que o Listen Better, Speak Better fez com a minha vida, é isso aqui. Minhas paredes cheias de anotaçõezinhas. Tudo isso aqui é palavras e tal. E funciona. Porque hoje eu estou praticamente casada com um americano, que eu preciso falar 100% inglês, e trabalho numa home care falando hoje 100% inglês. Telefone tocado, eu rejeitava a ligação. Hoje eu atendo, pode ser o que for, porque eu estou praticando. Porque eu consigo entender e consigo ser entendida. Graças ao Listen Better, Speak Better. Muito bem. É isso. Obrigado, Joelma, pelo seu depoimento ao vivo. Pessoal, quem sabe faz ao vivo, né? Obrigado, Jo. Exatamente. E daí, agora eu vou voltar aqui a nossa parte. Obrigadão, Jo. Bom. Isso. Voltem, aproveite, pessoal, que é muito bom. Obrigado, Jo. Tchau. Tchau. Nada, tchau. Esse daí foi o depoimento da Joelma ao vivo, né? Para vocês verem a transformação que foi na vida dela utilizar o Listen Better, Speak Better, né? Eu sou muito orgulhoso dos meus alunos, porque eu vejo essa mudança durante o tempo todo. Então, tá. Agora, vamos voltar aqui à nossa aula. Então, só para relembrar. Deixa eu colocar aqui a terceira aula de hoje. Só para relembrar, nos últimos dias nós vimos o quê? As 5 estratégias para melhorar o seu listening e o seu speaking, né? Então, vamos lá. Primeira delas foi o timing. Lembra que era quando você fazia e deixava tudo espremidinho? Você aprende a fazer isso. Segundo, sentence stress. A inacreditável importância das palavras principais e sendo pronunciadas da forma correta para facilitar o seu listening e seu speaking. Linking words, a mágica de linkar as palavras. Vamos falar mais sobre isso hoje aqui. Word stress, as sílabas tônicas, elas sim existem em inglês e são extremamente poderosas, certo? Falamos também das maiores interferências do português. Engole o i, menino. Quem pronuncia errado não entende o que será falado. Se você pronuncia, if you speak wrong, you listen wrong. Ok? Depois nós falamos sobre a pronúncia dos verbos regulares do ED. Esse daí foi o primeiro dia. Segundo dia, a gente foi falar sobre os 4 passos para você melhorar a sua pronúncia e o seu speaking. Passo 1, imitation and self-evaluation. Você tem que imitar e se autoavaliar. Step 2, sound morphing, os linking words, o que a gente vai falar hoje. Passo 3, word combination. Você faz a combinação certa, você troca a chave da sua fluência. E step 4, a musicalidade do inglês, stress, rhythm and intonation, ok? Perfeito. Falamos também sobre os 3 mitos relacionados à pronúncia. Mito 1, eu tô velho demais para aprender inglês. Não tá, não. Você aprendendo a estratégia certa, você consegue aprender muito vocabulário, muita gramática muito rápido. Mito 2, falar palavra por palavra é falar claro. Não, você vai falar como um robô, tá? E daí você não vai ter sentimento. Mito 3, you don't need to pronounce correctly to be understood by a gringo. Tá, ele vai ficar com aquela cara de o quê? E ele vai sair. Ele não vai querer gastar o tempo com você. E por último, e daí depois nós falamos um pouquinho do monstro que é para os alunos. Ninguém ensina o listening para você. Eles só botam para você. Mas eu vou ensinar como melhorar o seu listening.
Os alunos têm preguiça do listening, porque é um exercício chato. Eu vou fazer ele ficar mais interessante. Você se sente inútil? Não, você vai se sentir útil, porque você vai sentir que você está aprendendo. Você vai aprender aqui no curso. E você não ouve as palavras básicas quando você está fazendo um listening. Eu vou ensinar vocês a como ensinar essas palavras básicas. E hoje, vamos lá. A gente tem que fazer prática para ficar perfeito. Let's practice to make perfect. And today é exatamente a minha parte favorita, porque é uma das coisas que mais faz, uma das, tá? Todas elas são muito importantes, mas essa daqui é o que faz os alunos sentirem gosto, para não falar a outra palavra grande, mas eles têm gosto pelo inglês. Eles falam assim, gente, que gostoso você conseguir linkar e daí você falar, eu entendi por que isso acontece. Então, linking ending consonant to a beginning vowel. Toda vez que uma palavra terminar em consoante, hold, termina em consoante, e a outra começa em vogal, elas se unem. Hold on. Só que tem um detalhe. O D, ou seja, a consoante, normalmente pula para a próxima palavra e se une, se separando da outra palavra. Então, em vez de falar hold on, vira hold on. Vocês conseguem ver a diferença? Hold on. O brasileiro vai falar assim, I need to hold on to that. Porque ela está falando palavra por palavra. Só que a hora que você faz o quê? O linking words. Quando você linka a palavra, ele ainda pula para a próxima e vira hold on. Ou algumas vezes, ele linka e fica sozinho. Ou às vezes, ele linka e fica maior, o som fica maior. Então, esse daí é o que você vai aprender lá no curso. De hoje a gente está falando somente sobre consoantes e vogais, tá? E daí você tem ali, ó. Quando você tem, lembrem, né? Os stop sounds são aquela, ontem eu falei para vocês. Engole o i, menino, engole o i, menina, né? O brasileiro vai olhar aquela frase lá de baixo, tá? E eu vou falar como o brasileiro vai falar. If you eat out every night, you will get fat. Não é verdade? If you eat out every night, you will get fat. Olha o que vai acontecer. O if you vão grudar. If you. Virou um som só. If you. Eat out every night. Eat out every night. Vai grudar também. Só que lembra, quem aprendeu, quem viu a primeira lição que eu mandei via e-mail, tem a pronúncia do T. E você vai descobrir que vira um R praticamente. Eat out. Eat out every night. If you eat out every night, you get fat. André, cadê o T do final do get e do fat? Então você não fala get fat? Não, engole o I, menino, engole o T. Segura ele aqui, ó, segura na garganta. Tá? Então, essa frase fica da forma assim. If you eat out every night, you get fat. If you eat out every night, you get fat. Ou seja, se o brasileiro continuar estudando e ficar lendo palavra por palavra, que é o que acontece com um aluno avançado que tem uma má pronúncia, que era o meu caso, quando eu estava em Londres, você não consegue entender. Mesmo que lá na frente você não fale, assim, totalmente, como que chama? Fluentemente todas as frases, mas você, devido a saber essa regra do linking words e botar em prática, você vai começar a falar, gente, isso é muito interessante, e vai se tornar natural. Isso daí vai se tornar natural. Perfeito? Então vamos lá, vamos praticar aqui um pouquinho. Hold on, pega o D, joga pro on, vira. Vira. Hold on. I like it. Vira. I like it. I like it. Gostando, Andressa? Tá praticando, Janice? Muito bem. Né? Próxima. Depend.
Olha lá, o P passou para o and e vira depend, parecendo com a mesma pronúncia de depend. Good. Get up late. O T joga para o A, para o U, vira get up. O P joga para o L, plate. Get a plate, get a plate, get a plate, get a plate. E o último aqui, picked out. Isso daí eu mostrei na primeira aula. E hoje eu só repeti, só para vocês revisarem. Agora, vou mostrar aqui os exercícios. Para toda a aula do Listen Better, Speak Better, você vai ter frases ou palavras, igual foi feito no anterior, e depois você vai ter diálogos, para você fazer o quê? Copiar e imitar. Então, você vai ter ali você vai ter essas frases. E daí, normalmente, eu vou usar o quê? Um áudio original. Para quê? Para você copiar um americano. Então, ouçam essas frases na voz de um americano. Dialogues for practice. Linking consonant to vowel. Many of the words in the following sentences end in a consonant, and the following word begins with a vowel. Notice how smooth the sentences sound when these words are connected. Can I come in? Yes, come on in. The door's open. Should I leave it on? No, turn it off. What time is it? It's already 5 o'clock. Let's take a walk. That's a good idea. How far is it? 4.5 hours away. This is a good film. Too bad it's sold out. I have an awful headache. Take an aspirin. This is my brother-in-law. We've already met. Vocês conseguiram, agora que vocês sabem sobre os linking words, ver essa conexão? Né? Então vamos lá. Can I? Juntou o can e o I. Can I é um som só. Se você falar can I come in? Essa é uma frase fácil, né? Can I come in? Agora a próxima. Yes. O brasileiro vai falar come on in. Primeiramente, ele não está acostumado com esse som, ele está pensando na palavra. E, na realidade, isso daí é um phrasal verb. Ou seja, come on in. Come on in. Ou seja, não é come on in. Come on in. O N juntou com O e o N juntou com I. Come on in. Come on in. Uma frase super fácil. O brasileiro vai falar the door is open. O americano vai falar the door is open. The door is open. Tem um som de Z o S. The door is open. The door is open. Ok? Should I? Quando a gente fala de auxiliares, should I? Should I? Os auxiliares sempre se conectam com o pronome. Should I? E daí nós temos outro verbo com um pronome e uma preposição. Leave it on. Leave it on. Should I leave it on? Olha que gostoso. Eu estou vendo que as pessoas estão praticando aí, falando, falem alto mesmo. Você vai ver. Leave it on. No, turn it off. Turn it off. É um som só. Essa super frase, super fácil. What time is it? What time is it? Pode ver que, de novo, os S tem som de Z. What time is it? Let's take a walk. Take a. Take mais A vira take a. Let's take a walk. Let's take a walk. Uma frase que eu adoro falar. That's a good idea. That's a good idea. Good idea. Good idea. How far is it? How far is it? 4.5 hours away. Próximo. This is a good film. This is a good film. This is a good film.
Primeiramente, a pronúncia do TH. This is a good film. This is a good film. Oh, too bad it's sold out. Sold out. Too bad it's sold out. Pode ver que é um som só praticamente tudo. I have an awful headache. Olha essa frase. I have an awful headache. I have an awful. Daí os alunos falam assim, nossa, mas cadê o an? Ele virou awful em vez de virar awful. I have an awful headache. Take mais A vira take a. Take an aspirin. Take an aspirin. This is my brother-in-law. And we've already met. Viu? Esse daí é um tipo de exercício que você vai ter lá. Mas lá você vai fazer um exercício diferente. Em alguns deles você vai ter um dictation, depois você vai verificar as palavras que você achou. Em alguns exercícios você vai ter o quê? Um shadowing, que é o quê? Pegar, ouvir, repetir e depois ouvir o que você gravou. Então, tudo isso explicadinho e com todos esses exercícios. Para quê? Para praticar os seus ouvidos a entender cada uma dessas frases para deixar muito mais ativo. Certo? Então, esse daí é os linking words. Linking words tem vários. Tem consonante mais consoante, vogal mais vogal. Tem muita coisa interessante. Esse daqui é só uma parte dele. Perfeito? E daí a gente fala assim, gente, tudo isso daí vai me dar, então, superpoderes? Vai. Ele vai dar uns poderes que você sempre esteve procurando e não conseguiu achar, né? Então, alguns dos poderes que você vai ter. Primeiro deles, a primeira impressão é a que fica. Do momento que você estiver começar falando, igual a Joelma falou, quando você começa a falar com uma pronúncia melhor, as pessoas ficam impressionadas. Elas começam a falar, nossa, sua pronúncia é muito legal. Nossa, e daí elas querem saber mais sobre você, elas se sentem muito mais confiantes de conversar com você, elas vão estar muito mais abertas a conversar com você. Também, muito importante, primeira impressão dentro de uma reunião, dentro de uma entrevista, você vai impressionar mesmo se você tiver intermediário, principalmente se o seu chefe não for falar muito bem inglês. Ele vai contratar você para fazer os calls que ele precisa. Isso sempre acontece, tá? Essa é a história da vida de todos os meus alunos. Eu fui contratado porque eu falo bem inglês. Obrigado, teacher, você melhorou meu inglês. Agora eu fico lá de secretária do meu chefe. Acontece bastante. Mas foi devido à primeira impressão, tá? 2, se autocorrigir. Nesses dias todos vocês aprenderam que A mais U tem som de O. Eu tenho certeza, se vocês forem procurar na internet lá, palavras com A mais U, vocês vão achar várias com A e U, vocês vão poder ouvir, vocês vão falar assim, gente, eu consigo agora me corrigir, eu consigo ler também. Outra coisa, você não vai precisar, um superpoder, você não vai mais precisar de um professor para se autocorrigir. Eu vou ensinar técnicas de que mesmo quando eu não estiver por perto, quando eu não estiver ali, você não estiver fazendo o curso, na realidade, eu quero fazer você independente de professores para melhorar a sua pronúncia. Isso é uma das coisas mais importantes. Eu quero dar independência para os meus alunos. Eu quero que eles vão e... Eu não gosto... Uma amiga psicóloga minha, ela fala assim, André, é engraçado. Primeiro você faz que nem a mãe, traz os filhos para você... E depois você começa a empurrar eles igual os pais. Vão para o mundo, gente. Vão praticar o seu inglês. Vão utilizar. Só que vão tomar as rédeas da sua vida. E eu faço isso mesmo. O aluno chega para mim, eu não quero ficar com ele para sempre. Não, eu quero que ele vá embora e voe com as próprias asas, tá? É essa daqui a ideia. Outra coisa... Um superpoder maravilhoso, diminui a interferência do português. Você vai começar a ler, você vai ter na sua cabeça a pronúncia correta. Você vai começar a conversar, as pessoas vão falar, nossa, ele tem algum sotaquezinho, ainda tem uns pinguinhos de português no meio. O que, quando for um pinguinho, aí sim é bonitinho. Agora, todas as palavras erradas se torna um problema. Sem fluência, sem nada, se torna fluência.
tá? Próximo. Outro superpoder. Essa daqui eu não conversei com vocês ainda. A boa pronúncia. Quando você pronuncia as palavras corretas, mesmo que você não tenha as gramáticas corretas e o vocabulário, ou seja, nível intermediário, ele vai esconder todos os erros de gramática e vocabulário que você tem. Por quê? As palavras vão sair corretas. Pronúncia dos verbos, do ED. Então, quer dizer, lembra que a gente falou das palavras importantes? Todas as palavras importantes vão sair com a pronúncia correta. Mesmo que você não coloque corretamente a parte gramatical, a pessoa vai entender o que você quis dizer muito mais. Por quê? Porque vai estar mais fluido. Aqui nos Estados Unidos, acontece muito isso. Principalmente aqui, quando eu tenho viajado aqui, você sai encontrando brasileiros por aí, você sai encontrando muitas pessoas que têm um nível intermediário e têm uma boa pronúncia. E daí eles chegam no bar, eles conversam, eles fazem amizades, e daí quando você, como professor, você começa a avaliar, você fala, gente, o inglês dele é muito fraquinho, ele tem um inglês de intermediário, ele faz muitos erros, mas não importa. Por quê? Ele tem uma pronúncia boa e ele daí consegue se comunicar muito bem com a pessoa. Então, isso é um poder maravilhoso que ninguém explica. É exatamente o contrário do que falam. Vai lá, estuda gramática, estuda vocabulário. Não, vai e estuda pronúncia que você vai ver como vai ser melhor. Tá? Opa! Networking. Você vai fazer mais networking, você vai ficar, para quem trabalha, quem quer melhorar na profissão, é muito importante. Filmes, músicas e gringos, você vai passar a ouvir melhor filmes, músicas e gringos. Principalmente filmes, você vai poder aproveitar para estudar. Vai abrir os seus ouvidos, faz um pop para os linking words. Você vai começar a ouvir os gringos assistir filmes, você vai ouvir eles fazendo as variações dos sons deles, como eles se colocam em entonação. Outro poder, as pessoas vão se tornar mais abertas, mais welcoming para você a serem seus amigos, principalmente os gringos. Os gringos aqui em Miami, eles têm um rancinho com os latinos, eles não se misturam muito. Mas não é porque eles não gostam, é porque eles não conseguem se comunicar. Eu, por exemplo, eu tenho vários amigos americanos. E daí, quando eu saio com eles, eu praticamente sou um dos únicos non-native people. Sempre eu chego nos lugares, tem muito americanos, meus amigos têm lá os grupos de americanos deles. E assim, eu sou um dos únicos principalmente. Por quê? Eu consigo me comunicar muito fluentemente. Então, não atrapalha, não fica aquela coisa chata. E outra última aí, você vai parar de falar como um robô. Ou seja, vai ser uma vantagem muito grande. Tá? Bom, só um minutinho de tomar uma água. Esqueci a água um pouquinho longe. Bom, e aí, André? E agora? Você já me falou tudo isso. Quais são os próximos passos para você melhorar a sua fluência? Tá? Os próximos passos. What are the next steps for you to improve your listening and pronunciation? First, recognizing your biggest pronunciation problems. Teacher, como que eu vou reconhecer? Como eu vou saber o que eu erro? Fazendo um teste. Simples assim. Então, você precisa fazer um teste, descobrir quais os seus erros de pronúncia, quais são os seus erros. Eu penso que o meu CH eu pronuncio certíssimo. Daí eu faço o teste e mando para você. Você tem que melhorar o CH. Vou contar um segredo. Todo mundo tem. O ED. Tem que melhorar o ED. Tem. Tem que melhorar o X. Tem. Tem algumas coisas que são típicas do brasileiro. O L. Tem que melhorar o L. O CH e o SH tem que melhorar. As combinações de vogais, vogal com consoante, vogal com mais consoante, tudo mais. Também tem que melhorar. E daí eu faço um teste. Quando você entra no curso Listen Better, Speak Better, é a primeira coisa que eu faço. Uma alergia.
Primeira coisa que eu faço é um teste e mando para você esse teste, falando quais áreas você tem que melhorar. Inclusive, tem uma leitura no teste. Você vai ter que fazer uma leitura e eu vou avaliar exatamente onde estão seus problemas de leitura e depois você vai comparar no final do curso. Então, é muito interessante para você ver como você mudou. Outro, practice. Fix those mistakes by improving your facial muscles movement. Through what? Every class has a lot of practice. Quando a gente fala demais, o que acontece? Dói os músculos. Tem os alunos que vão para a aula do TH. Aquele famigerado TH que em inglês tem 2 pronúncias. Tá? Um é o e o outro é o tá? São essas 2 pronúncias. Uma parece uma abelha, outra parece uma cobra. Uma cobra, uma abelha. E daí depois eu dou aproximadamente 60 palavras para praticar. E daí a pessoa fica that, those, these. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que gravar e ver quais as palavras que ela errou. Volta. That, those, these. O que acontece? Devido a prestar atenção nessa pronúncia, a hora que elas terminam, esta parte está doendo. Por quê? Ativou um novo músculo no rosto delas. Então, essa ativação aqui só vai conseguir ser feita através de exercício. E daí, quando você se deparar com a palavra, você vai falar, oh, this is. Ele vai sair mais natural. Tá? Terceiro, você vai praticar as sentenças com uma maneira natural, com intonation and fluency. Você vai começar a copiar. Você vai ter exercícios de cópia de sons todos os dias, de frases. Isso vai levar o quê? Você a copiar o ritmo, a entoação e a fluência da língua. Ou seja, você não está copiando o que o professor fala e você ainda vai estar praticando em um ambiente totalmente controlado, o que vai te ajudar bastante, tá? Então, essas daí são algumas dos passos que você tem que fazer. Então, se você quiser fazer sozinho, você tem que fazer isso daí, tá? Daí tá. Então, deixa como funciona o curso. Listen better, speak better. Então, deixa eu explicar aqui. O curso funciona da seguinte forma. Vocês tiveram 4 aulas, né? Aqui, vocês viram pedacinhos de cada aula. Então, o ED ali foi só 10% da aula de ED, tá? Então, aquela primeira aula de ED que eu dei aqueles exercícios, eu ensinei a mágica fácil, depois ainda tem uma outra forma, porque na realidade o ED tem 3 pronúncias. E depois você aprende, e depois você vai fazer o quê? O linking words da pronúncia do ED, mais preposições, mais it. Então, tem muito exercício. Então, ao total, o curso conta com 48 aulas gravadas. Por isso que eu falo que você consegue terminar o curso em 59 dias. Ou seja, em 2 meses você consegue terminar, melhorar a sua pronúncia, se você fizer exercícios todos os dias. Cada aula tem aproximadamente 30 a 40 minutos. Também não é uma coisa do outro mundo. Eu tentei deixá-la o mais curta possível. Para quê? Para não se tornar aquela coisa maçante. Teve uma aluna que fez em 1 mês. Ela falou assim, André, vou me desafiar e vou fazer 2 aulas por dia. Uma de manhã e uma tarde. Academia. Ela decidiu, ela falava assim, eu vou para a academia do inglês agora. E ela fazia isso mesmo. Ela pegava 2 vezes por dia, fazia de manhã, fazia à tarde, mandava as perguntas que ela tinha e ela fez em 1 mês praticamente. As aulas são dinâmicas, extremamente práticas, você vai praticar todos os dias. Também, você vai ter liberdade para assistir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Está numa plataforma, no seu ritmo. Acordou no meio da noite? Vai estudar inglês, vai estudar pronúncia. Lembrando, sempre falando. Sempre. Esse é o básico de você fazer o curso de pronúncia. E você ainda vai ter o suporte Tira Dúvidas também. Como é o suporte Tira Dúvidas? Vai ser no grupo do WhatsApp, tá?
Então, esse é o primeiro bônus. Então, antes de falar aqui dele, então, esse seria o curso Listen Better, Speak Better. É assim que ele funciona, tá? Mas, o curso Listen Better, Speak Better, só ele seria isso. Só que você vai ganhar alguns bônus aí, tá? E o primeiro deles é o grupo privado no WhatsApp. Nele, você vai tirar dúvidas sobre o curso, mas não só isso. Você vai fazer uma parte de uma comunidade que, como você está focado em aprender uma coisa somente. Você está focado, vocês todos vão estar focados em aprender sobre pronúncia e listening. Então, vocês vão estar se ajudando ali. É o que acontece com a Joelma, com o Caio, com a Fernanda. Eles fazem parte de um grupo só do Listen Better, Speak Better. E eles se ajudam, eles se tornaram amigos ali. Porque eles vão se conversando, eles vão falando sobre aquilo, vão trocando essas ideias. Algumas vezes eu coloco os alunos em par, para trabalhar em par, por um motivo. Para quê? Para que eles se deem apoio um ao outro, se motivem um ao outro, tá bom? Outra coisa, dentro do grupo, muitas vezes, os alunos veem alguns exercícios, eles falam assim, olha, eu fui procurar mais exercício, acabam trocando, olha, vi mais esse exercício aqui, parece muito legal. E daí eu dou minha opinião, é muito legal mesmo, façam. Então, não tem problema. Vocês vão estar fazendo parte de um grupo que, como vocês querem melhorar a pronúncia. Incrível, não é mesmo? Né? Próximo, bônus 2. Bônus 2. Bônus 2. Esse bônus é um melhor. São 16 aulas ao vivo. André, então quer dizer que eu vou praticar com você? Vai. Eu vou estar lá para te dar o suporte e para te dar direções, não só para você, mas para todos ali. Por quê? Muitas vezes você pode comprar um curso online e daí depois você vai lá, fica fazendo os exercícios, mas não tem ninguém para olhar o que você está fazendo de errado. Então, daí, dentro desse grupo, nós vamos fazer o quê? Vocês vão poder trazer suas dúvidas. Olha, André, teve uma dúvida aqui. Por que isso acontece com essas palavras e não com essas? É muito importante trazer suas dúvidas para as aulas. E depois, fazer algumas práticas. Tipo, pode ser que um dia eu tenha uma música para a gente procurar fazer os linking words naquela música. Ter uma conversação que a gente pode fazer e verificar como que aquela conversação está ocorrendo, quando você usa entonação numa pergunta, quando você usa entonação numa negativa. Então, você vai aprender isso. E daí a gente vai trocar muita ideia, tá? Detalhe, em inglês, tá? Por quê? Para praticar o inglês exatamente. Eu vou poder tirar suas dúvidas, isso tudo em inglês, tá? Não tenham medo. Não importa se você ainda tem, assim, insegurança em falar, ali eu vou te dar todo o suporte, a gente vai ter paciência e melhorar juntos aí, tá? Outra coisa, as aulas ao vivo, elas foram criadas para quê? Para você se sentir parte do grupo, desse mesmo grupo do WhatsApp, vocês vão acabar se conhecendo no vídeo, igual a gente está se vendo aqui, tá? E outra, eu quero conhecer cada um dos meus alunos, assim como eu conheci o Caio, assim como eu conheci a Joelma. Por quê? Eu acho que essa intimidade traz melhor aprendizado. E também quero ajudar vocês na jornada de melhorar o seu listening, sua pronúncia. São 16 horas de treinamento. Aqui nos Estados Unidos, eu, dando aula particular, eu cobro $1.200 por essas 16 aulas. Ou seja, R$6.400, tá? E essa daí vai ser um bônus grátis para vocês, certo? Aqui, quem tem aula comigo aqui, sabe mais ou menos que acontece isso mesmo. Daí depois, bônus 3, curso Tempos Verbais, né? Os alunos chegam para mim, teacher, eu tenho problema com... Eu não entendo como fazer o quê? Montar frases em inglês. Eu não sei a diferença entre passado, presente e futuro. Então, tá. Então, eu vou te dar de presente aí o curso Tempos Verbais, que não tem nada com a gramática, com o curso de pronúncia. Mas por quê? Eu sei que isso daí é um grande problema para os alunos. Então, você vai aprender a diferença entre o passado, o futuro e o famigerado perfect,
né? Também você vai aprender o que são os auxiliares em inglês, como eles funcionam, para que eles servem. Do you have? Eu estou no presente. Did you have? Estou no passado. Have you had? Estou no perfect. Vou explicar cada um dos auxiliares lá no curso. Vai também ver a ordem das frases, como você ordenar as frases para uma pergunta. Vai também saber a diferença, por que eles chamam de simple, continuous e perfect. E muito mais sobre os tempos verbais, tá? Isso daí são aproximadamente 14 horas de treinamento, tá? Eu vendia ele por R$ 1.400. E ele vai para vocês de graça durante essa semana. Normalmente o curso ele tem um preço. E eu vou manter o preço do curso Listen Better, Speak Better, só que eu vou dar esses bônus aí para vocês, tá? Então, quais são os bônus que você vai ganhar? Você vai ganhar, primeiramente, bônus 1, o grupo privado do WhatsApp, para você ter os seus amigos aí para conversar. Bônus 2, 16 aulas ao vivo, R$ 6.400. E o bônus 3, cursos tempos verbais, R$ 1.600 ou $300. Ou seja, um total de R$ 8.000 aí só em bônus. E aí, André, qual vai ser o investimento que você vai ter? É um segredo. Ele vai estar de tanto por tanto, mas você vai poder pagar em 12 vezes no cartão. E eu vou falar sobre o preço amanhã, tá? Porque hoje eu vim aqui para falar de apresentar o curso. Bom, André, mas e aí? Eu não gostei do curso. Entrei, eu não tenho certeza. Devo ou não entrar nesse curso? Tem como eu fazer um test drive? Tem. Test drive é a dupla garantia. O que seria a dupla garantia? Você compra o produto e daí você tem 7 dias para experimentar o curso por dentro. Você vai entrar no grupo, você vai ter uma aula, tá? Então você vai ver se esse curso serve para você ou não. Não curtiu o curso? Muito simples. Você me manda um e-mail ou manda para minha equipe e a gente automaticamente tira você de dentro do grupo e daí te devolve todo o investimento que você fez até aquela hora, tá? É maravilhoso, mas ele funciona. Até hoje eu tive uma pessoa que fez só o pedido da garantia, tá? Eles percebem logo nas primeiras aulas que é muito importante. Agora, também vai ter um bônus especial para quem? Para os 14 primeiros compradores. Gabriel, eu já vi que ele vai comprar. Né? Os 14 primeiros, né? Os 14 primeiros, eles vão ter uma coisa muito especial. Na segunda-feira, eu vou abrir o carrinho às 6h30 da manhã. Vocês vão ganhar 2 aulas de conversação comigo. Ou seja, essas 2 aulas de conversação vai ser o quê? A gente vai sentar e vai fazer aula de conversação mesmo. Eu vou pegar um tópico, a gente vai conversar, a gente vai desenvolver o vocabulário, a gente vai desenvolver o tópico. Então, você vai bater um papo comigo, tá? Então, são para os 14 primeiros. Isso vai ser na 6h30 da manhã de segunda-feira. Aqui nos Estados Unidos vai ser 5h30, mas quem tiver aqui nos Estados Unidos vai poder me mandar mensagem, que daí eu vou arranjar uma forma melhor aí para vocês, tá? É porque dessa vez o lançamento foi muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos, tá? Então, esse bônus especial vai acontecer às 6h30 da manhã da segunda-feira. Então, aguardem. E vai ter uma vantagem muito grande. Os primeiros, quem tiver interessado já, você vai receber um link lá no grupo do WhatsApp, para quem tiver interessado, para ser enviado para um grupo de alunos interessados em comprar o curso. Por quê? Esses alunos, eles vão ter o privilégio de receber o link 1 hora antes, tá? Então, nós temos 3 grupos do WhatsApp funcionando ao mesmo tempo. Então, vai ser direcionado essas pessoas para um grupo fechado, onde eles vão poder fazer a compra 1 hora antes. Para que isso? Para que não fique aquela correria. Não, eu tenho que ir lá. Não, você vai receber o link antes, se você já está interessado, tá? E poder garantir a oportunidade de ser um dos primeiros 14 a fazer parte da aula de conversação, tá? Então, é isso.
Você vai chegar agora no WhatsApp, logo que a gente terminar a aula aqui, você vai fazer a primeira coisa, procurar o link do WhatsApp lá, que vai ser enviado para você entrar no grupo do WhatsApp de interessados. Perfeito? Bem, essas daí foram... Isso daí foi a aula de hoje. Então, eu mostrei para vocês, falamos com a Joelma um pouquinho, mostrei para vocês também os linking words funcionando em frases, mostrei a plataforma também ontem por dentro e falei como que vai funcionar o curso Listen Better e todos os bônus, tá? E espero que vocês estejam super empolgados, porque eu estou super empolgado para a nova turma, né? A última turma foram 25 alunos. Vamos ver se a gente bate esse recorde aí. Eu acho que nós vamos bater o recorde de mais 25. E seria isso daí por hoje, tá? Perguntas. Eu vou abrir amanhã para perguntas lá no WhatsApp, tá? Deixa eu só ver aqui. Se vocês tiverem algumas perguntas por aqui, podem fazer também, viu? Como a gente está com tempo hoje. Se tiver alguma pergunta... Priscila também mora aqui nos Estados Unidos. Meu filho de 3 anos está aqui escutando e repetindo as frases em inglês perfeitamente. KKKKK. Pri, manda um beijo para ele, né? A Clara, acho que conhece também a Pri aqui. Luciana Martins, uhul, faz a matrícula dele. Falei, could you tell me the code? No tradutor ele entendeu. Comenta sobre o grupo. Comente sobre o grupo de pré-inscrição. Tá. Entendi. Tá aqui. Vocês têm alguma pergunta aí? Podem fazer as perguntas aí. Estou aberto a perguntas. Tem alguém aí? Minha gramática é pobre. Janice, é o que eu te falei. Se você já estiver no nível que você já esteja no nível pré-intermediário, intermediário, isso não vai interferir tanto. Primeiramente, como eu falei, você vai aprender a pronunciar. Depois, mesmo que você esteja estudando de uma forma, com outra escola, fazendo um curso, tudo, aprender como pronunciar as palavras vai te ajudar a ir muito mais rápido. Inclusive, quando você estiver na sala de aula, já aconteceu isso, de alunos falarem assim, o professor estava falando de um jeito, a hora que eu falei que o áudio estava falando de outro, ele falava assim, não está. E daí ela pode corrigir ele, né? Então, não se importe com isso, Janice. Pode aproveitar e... Estava vendo que estava tudo pequenininho aqui. Alguma pergunta aí, Gabriel? Luciana? Priscila, a mamãe que está precisando, que é ela, né, a Priscila, a criança fala, tempo de acesso do curso. Verdade, tinha esquecido dessa parte. O curso, ele vai ter acesso ilimitado, tá? Ele não tem a hora, você pode utilizar. Mas, devido às aulas, você vai ter 4 meses de aula ao vivo, verdade, né? Então, são 16 aulas ao total. De preferência, tentar fazer nesses 4 meses, primeiramente. Se você fizer dentro desses 4 meses, você vai estar muito fresco. Tudo que você vai aprendendo, você vai utilizando. Quanto mais tempo você usar, menos tempo você vai gastar. Tem uma coisa muito interessante, que você fez eu lembrar agora e que eu não fiz nenhum comentário. Quando eu estudei pronúncia em Londres, né? Lá as aulas eram diárias. Então, aprendi em 2 meses. Eram 2 horas de aula por dia, segunda a sexta, tá? E foram 2 meses e foi assim que eu evolui muito rapidamente. Daí eu cheguei no Brasil e fui contratado para dar aula de pronúncia numa escola. E daí eu falei assim, nossa, então vamos lá. Quantas vezes por semana? 1 vez por semana. Que dias? Sábado. Quantas horas? 2 horas. Quanto tempo do curso demora? 1 ano e meio. Olha o tempo que você gasta. A pessoa gastou. Primeiramente, o que ela aprendeu numa semana,
ela não vai lembrar mais na próxima semana. Por quê? Ela deixou passar. Ela não está praticando, né? E é muito importante isso daí, tá? Então, quanto mais rápido você fizer, mas respondendo novamente a sua pergunta, sim, você tem ilimitado, pode usar o tempo que você quiser, tá? Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Janice, essas aulas ao vivo seriam que dias da semana, tá? Normalmente, essas aulas, elas acontecem às terças-feiras à noite, tá? Que é uma forma que eu achei, que eu vi que é um horário bom onde as pessoas estão mais disponíveis. Como é uma vez por semana, é só mudar o horário aí de trabalho, da novela, do jogo. Eu não botei na quarta por causa do futebol, tá? Eu sei que é o meu inimigo primordial, é esse futebol, gente. É a novela e o futebol. Eu vou ligar para a Globo e falar, cancela esses dois, porque eu paro de estudar nessa hora, né? Então, as aulas seriam às terças-feiras, o horário ainda vai ser definido, dependendo aí das pessoas aí, tá? Perfeito? Alguma outra pergunta que vocês gostariam de fazer? Ítalo? Priscila, mais alguma pergunta? Priscila, eu vou ver você no curso, né? Venâncio, Eliane, Lu. Já estou chamando até de Lu, já estou até íntimo dela já. Né? Perfeito, então. Então, seria isso aí por hoje. Pessoal, thank you very much. Venham assistir amanhã a quarta aula, tá? A quarta aula de amanhã nós vamos falar sobre as atitudes que fazem um ótimo aluno de pronúncia, o que faz um bom aluno de pronúncia. Só um minutinho aqui, que eu esqueci o nome completo eu já vou falar para vocês, tá? Então, as 3 principais características de quem é fluente. Então, eu vou dar algumas características para você, para te ajudar a criar aquela persona que eu falei da Joelma, tá? Quando eu falei com a Joelma, eu falei assim, Joelma, você está indo muito bem, você só está esquecendo de uma coisa que eu falei no começo. Crie a sua persona. Personifique um americano, copie um americano, faça isso. Isso vai te ajudar a ficar muito fluente. É uma das coisas que vai falar amanhã, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui num sábado à noite, tá? Muitíssimo obrigado, muito feliz da presença de todos. Nós tivemos, eu vi que a gente chegou a 18, uma hora, e estamos com 16 aí. Obrigado, Clarinha, obrigado pela presença. Eu vi que você estava pintando aí também. Beijo, obrigado, Gabriel, Lu. Alessandra também ficou praticando bastante, que eu vi. Obrigado, Janice, quero ver você lá no curso. E quem mais está aqui? Vocês são os que estou vendo aqui. Priscila, obrigado pela presença. Jo, thank you very much pelo seu depoimento. Vinícius, por estar aí. Muito bem-vindos. Queridos, have a fantastic Saturday. Let's have a drink. And if you listen better, you speak better. And if you speak better, you listen better. All right? Bye-bye. Have a good night.